Olá, sejam bem-vindos à continuação do vídeo da transição planetária. Então, gente, como no outro vídeo a gente estava falando, né, sobre a questão da transição planetária, o começo, né, o que é a transição planetária, essa toda a questão do Chico, lá do pinga-fogo e tudo mais. Então, complementando o vídeo, vamos ao que está acontecendo agora. Agora, tá acontecendo assim, existe um plano, eu tô muito assim, ligada a essa questão da transição planetária, porque eu tenho tido muito contato, assim, a gente teve contato com os espíritos que enviaram cartas psicografadas falando algumas coisas sobre isso, e eu também tô muito ligada nesse assunto, assim, eu venho vivendo muito isso através das consultas também com pessoas, através do contato mediúnico que a gente sabe dos mentores, dos entes queridos, ou até mesmo do ente querido próprio, no contato mediúnico, né? Sobre o desencarne que estava programado para ser nessa época, que tem a ver com a transição planetária, para gerar comoção ali na família, e de fato algumas famílias, né, que vêm nos procurar, existe essa questão, né, que é falada na consulta para algumas pessoas, que tem muito a ver com essa transição planetária, que essas almas haveriam de desencarnar mesmo, estava programado para desencarnar mais ou menos nesta data, mas preferiram desencarnar entre 2019 para frente, por quê? Para gerar uma comoção ali, através do desencarne, para que essas pessoas evoluíssem espiritualmente, os familiares. E nós temos também o outro lado, né? O lado do reencarne. Em contrapartida, a gente tem o desencarne. Então, vejam que é um plano muito completo da transição planetária, está acontecendo. Então, tudo isso foi programado com a autorização de Jesus, é claro, né? O plano de desencarne, o plano de reencarne de outras almas que vêm, né? Para ajudar nessa transição planetária. Então, tudo que acontece aqui na Terra, gente, é que a gente não tem essa consciência, não tem essa dimensão. Mas tudo que a gente vem passando aqui na Terra, todas as pessoas que reencarnam têm um programa reencarnatório. E muitas das almas que estão aqui no planeta, que estão com canal de espiritualidade, que estão aí ajudando outras pessoas, que estão sendo pioneiros nesta questão, são pessoas que se voluntariaram a vir reencarnar no planeta para estar cumprindo essa missão, para estar ajudando nessa transição planetária, que é um grande despertar da Terra, né, das pessoas que habitam a Terra, das almas que estão aqui. Então alguém tem que começar a despertar para que os outros despertem também. Então, além disso, além dessa questão desse plano de desencarne nesta época, além do plano de reencarne das almas missionárias que estão aqui, todos nós somos almas missionárias, todos nós estamos aqui para evoluir, todos. Porém, algumas almas teriam que começar antes, né, para poder dar o exemplo para as outras almas, e as outras almas, como tem isso na alma, na essência, no desejo de cumprir essa missão, essas pessoas, quando veem outras almas falando sobre espiritualidade ou falando sobre algum assunto, né, ali no caso, desperta a alma dessas pessoas e elas sentem essa necessidade de despertar também. Quantas pessoas que eu venho fazendo consulta que falam, nossa, Mari, um dia eu vi um documentário, eu vi uma pessoa falando aqui no YouTube sobre tal assunto e aquilo me despertou tanto e eu busquei minha vida toda, né? Algo faltava, queria evoluir meu aspecto espiritual, queria evoluir como pessoa. E aí começa, né, a explorar os seus talentos, suas habilidades e começa um grande despertar espiritual. E é isso que é regeneração, gente. No mundo de regeneração lá em 2057, não é que vai estar o paraíso ainda não, né? Ainda vai tempo para isso. Mas vamos dizer que assim, no mundo de regeneração, as pessoas, no mínimo, elas cumprem as suas missões de forma a sentir prazer, a estar contribuindo com o planeta através das suas habilidades, através dos seus talentos. Então, o mundo de regeneração é esse. É quando você faz o que você ama, quando você explora os lados que você tem, os dons que você tem mediúnico, ou os dons mesmo de habilidade do dia a dia. Então, isso é um mundo de regeneração, sabe? Tecnologia. Então, a partir desses 50 anos de 2019 até, né, 2057, a gente passaria por essa transição planetária, onde aconteceria
aconteceria esse grande despertar, onde as pessoas começariam mesmo a entender quais eram seus dons e talentos, trabalhar de uma forma diferente, o sistema econômico, tudo mudaria de forma muito drástica, que é o que a gente tem acontecido com a gente. A tecnologia também, não teria, o Chico fala lá, a tecnologia evoluiria grandemente. Vocês estão vendo que agora a gente teve uma notícia de pesquisadores chineses que um bebê não vai precisar nem ser gerado, né, pela uma mãe, que ele pode ficar ali num local apropriado, que ali você escolhe a genética, ali você cura para todas as doenças, né, porque imagina, você pode mexer no gene ali daquela criança e tal. E, enfim, então a gente está avançando, só um exemplo que é um pouco polêmico, inclusive isso, né, tá gerando maior polêmica, mas um exemplo pelo lado positivo, eu sei que tem a parte ética e tudo mais, isso vai ser discutido pelos cientistas e por nós, né, mas só trazendo um exemplo de avanço tecnológico. Gente, olha, se vocês olharem de 2019 mesmo pra cá, o tanto que a gente evoluiu. Vocês viram que as pessoas depois da pandemia começaram a ficar mais em casa, utilizar mais a internet, os aplicativos foram se renovando, se melhorando, então a gente tá passando por um avanço tecnológico grandioso. Então isso faz parte da transição planetária, o Chico falou lá atrás, né? E não só o Chico, como outros estudiosos também falam muito sobre isso. O Chico veio bem específico nesse assunto, foi a pessoa que mais esclareceu esse assunto com essa linguagem de transição planetária, mas existem outros pesquisadores que falam sobre a transição planetária, mas não usam esse nome. Por exemplo, existem pesquisadores que falaram, olha, a gente vai começar a passar por uma evolução muito grande na Terra, o planeta Terra vai passar para a 5ª dimensão, a gente vai entrar na era de Aquários. Você vê que tá tudo conectado, então todos estão falando do mesmo assunto que tá acontecendo, né? Só que com nomes diferentes, tá bom? Então, nessa transição planetária, além, né, desse desencarne, de algumas programações de desencarne que gerassem comoção e despertar espiritual para as famílias, almas nobres que programaram o seu desencarne nesta data, almas nobres. Também almas que já reencarnaram há tempos e que estão aí trabalhando como missionários, ajudando a despertar os outros irmãos que também são missionários, mas ainda não têm essa consciência, e outras pessoas, que aí vem a questão das crianças, por isso que a gente tem a relação do outro vídeo sobre as crianças mediúnicas. Outras crianças almas que vêm reencarnar aqui no planeta, como nós já passamos dessa data limite, que era até 2019, a data limite era até 2019. Então, essas crianças estão vindo de outros planetas. Inclusive, temos umas cartinhas aqui que eu vou ler para vocês, que recebemos lá em 2020, falando sobre esse assunto, falando sobre essa questão do reencarne aqui na Terra, seres de outros planetas mais evoluídos que já passaram pela transição planetária, que nem usa mais o método reencarnatório, né, de corpo físico, e nada disso, já estão assim em dimensões muito avançada. Vocês sabem que aqui é um planeta matéria, né? Então a gente ainda não chegou numa tecnologia o suficiente para que não precise mais usar esse método do reencarne, de corpo físico, enfim, mas tem outros planetas que já evoluíram tanto. Já viram consciência, né? A IA, a inteligência artificial, tem planeta que é só a inteligência artificial, que não tem mais essa questão do corpo físico, tem civilizações que já são evoluídas a ponto de ter quase que imortais, assim, o corpo físico dura mais de 300, 400 anos, enfim, né, tem muita coisa por aí. E aí, isso que eu tô falando pra vocês não é da minha cabeça, não. É lógico que eu já tive contato com algumas dessas pessoas, dessas civilizações, em contato mediúnico e meditação, mas também tem muitos estudiosos, muitas pessoas falando sobre isso. Posso falar diversos nomes aqui, Mônica Medeiros, o canal dos meninos lá do Paranormal, vem um monte de gente lá fazer entrevista e fala sobre isso, vários estudiosos mesmo, e médiuns que canalizam, né, que tem contato com essas civilizações. Segundo Chico Xavier, lá na frente, né, depois que a gente passar para essa data limite, que já passamos 2019 para frente, nessa transição planetária,
haverá a descoberta dessas civilizações do plano espiritual, por exemplo, das colônias espirituais, através de um aparelho, a gente vai poder falar com essas... Eu acredito piamente nisso, assim, que o Chico disse, e já tá começando a acontecer isso. Você vê, a tecnologia vai avançar tanto que a gente vai descobrir as outras dimensões, as outras realidades. Ué, se tá tendo OVNI aqui no planeta, eles descobriram, a gente que dirá, a gente pode descobrir eles também. Só falta, assim, anos de evolução tecnológica na frente, né? Então, assim, e os planos espirituais também. Então, segundo o Chico, haverá, né, por um acidente aí de pesquisa, assim, haverá alguns cientistas que irão descobrir essa questão desse aparelho que irá, por um acaso, fazer com que a gente se comunique, né, com essa realidade espiritual ali das colônias espirituais. Imagina, por uma tela, ele fala uma tela, né, deve ser algo relacionado a computador, holograma, enfim, não sei como que vai ser, onde a gente poderia se comunicar com os nossos entes queridos. Eu acredito piamente nisso, já começou um trabalho de algumas cientistas, aí tem a Sônia Rinaldi, que faz uma pesquisa com transcomunicação, já é o começo dessa questão aí, você vê que não tá tão longe, tá muito assim, a gente vê as coisas acontecendo assim, essa transição planetária é pra isso mesmo, é pra gente ver acontecendo, então assim, eu me sinto privilegiada, e vocês também, acredito que sim, de estar vivendo numa transição planetária incrível como essa. A gente tá reencarnado aqui nesse momento. É incrível, né? A gente tá passando por tudo isso. Nossa, a gente vai ver as coisas acontecerem na frente dos nossos olhos. Lógico que a gente vai estar ali ajudando, né? Nesse evoluir, nesse despertar, nessa colaboratividade, nessa fraternidade, né? Porque ainda existe muita briga, existe muito egoísmo. Então, vejam que a gente tá lidando com os dois extremos, os dois opostos na transição planetária. O egoísmo e a fraternidade, a bondade, a caridade. Então, tá bem, né? Então, isso é transição planetária, gente. Essa questão aí. Então, voltando ao assunto do programa de reencarne, só pra gente finalizar, existe um programa de reencarne de almas que estão vindo de outros planetas mais evoluídos, que já passaram pela regeneração, e como o nosso planeta Terra é material, é físico, eles precisam o quê? Passar pela reencarnação, pelo processo de reencarne, e reencarnam aqui no planeta. Inclusive, eu tenho tido contato direto com essas almas e com as mães dessas almas. É incrível, porque tá acontecendo... Eu nunca falei isso em vídeo nenhum, mas eu precisava falar sobre isso, porque tá acontecendo assim com muita frequência algumas consultas. Eu converso com as mães e falo, olha, no contato mediúnico, não sou eu, né, gente? É os mentores que vêm preparando aquela pessoa. No contato mediúnico, a pessoa fala, ai, Mari, eu não tinha desejo de ter filho, mas agora me surgiu um desejo de ter filho. Será que no contato mediúnico a gente consegue ver alguma coisa, consegue acessar, através dos meus mentores, a minha programação reencarnatória, para ver se eu vou ter, né, mesmo filho e tal? E aí, por incrível que pareça, os mentores vêm e trazem a revelação na hora. Não sou eu, são os mentores, né? Precisava ter esse contato comigo ou com qualquer outro médium, ia aparecer isso. E aí vem na consulta falando, olha, realmente teu filho tem uma programação reencarnatória aqui no planeta, você vai ter filho, tal, você programou isso com ele, você conversou isso com ele, ele é uma alma de extrema evolução, de outro planeta, de outro orbe, e ele vem para ajudar na transição planetária através da profissão dele no futuro. Uma profissão onde gerará colaboratividade entre as pessoas, uma profissão diferente que não existe. Então, vem acontecendo, então eu venho acompanhando antes dessas mães gestarem as crianças aí na gestação e após o nascimento. E isso está sendo assim de um presente tá vendo isso assim, sabe? Eu só tô de observadora aqui mesmo e a espiritual de canal mesmo. E é incrível, eu tô muito feliz de estar vendo isso acontecer diante dos meus olhos, assim. E essas mães também já ficam preparadas para cuidar dessas crianças, já começam a trabalhar energia em casa, já começam a aplicar reiki, né? Já começam a harmonizar a casa, o lar, para que essas crianças tenham preparação, tanto emocional quanto energética, de estarem atuando aqui nesse plano de programação reencarnatória. Então vejam só que lindo isso. Desde o desencarne também que foi programado, até as pessoas que estão aqui encarnadas, muitos pais dessas crianças que estão vindo para trabalhar nessa transição planetária. Então é muito incrível isso, eu queria muito compartilhar isso com vocês, já tem muito tempo, inclusive.
E assim, é muito extenso esse assunto. Eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho desse assunto para vocês de uma forma assim, não muito rápida, né? Porque são 2 vídeos. Eu acho que vão ser 3, porque no próximo vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a leitura das cartinhas que nós recebemos em 2020, tá? Nessa mais ou menos 2019, 2020, falando sobre essas questões também, confirmando o que eu tô falando aqui com vocês, e não só eu recebi cartinhas assim, como muitos médiuns, inclusive o Chico lá, olha o Chico, gente, que mediunidade presciência que ele tinha, que coisa incrível, lá na década de 70, ele tava sabendo tudo isso através dos mentores, né, de tudo isso que tá acontecendo aqui agora, que eu tô falando pra vocês, olha, nós estamos presenciando, porque lógico, agora é mais fácil, né, a gente tá vivendo isso, né, então é mais fácil a gente ver só acontecendo, né? Mas imagina o Chico, em 1971, gente, sabendo tudo isso, né? Assim, essas possibilidades. É incrível a mediunidade dele, né? Então, no próximo vídeo, eu vou ler essas cartinhas para vocês que veio nesse livro, né? Entre Dois Mundos, onde foi pedido pela espiritualidade que colocasse essas cartinhas nesse livro e que eu publicasse. Inclusive, de tempos em tempos, eu não coloquei em editora nenhuma esse livro. Por quê? Porque eu queria ter autonomia para disponibilizar para vocês gratuitamente. De tempos em tempos, eu coloquei na Amazon como autora independente. E ali eu tenho mais autonomia de estar disponibilizando o e-book deste livro publicado para vocês acessarem. Então, de tempos em tempos, fiquem ligadinhos aqui no canal que eu disponibilizo de tempos em tempos. A cada 30, 60 dias, eles me autorizam a disponibilizar o e-book de forma gratuita. Tem um valor simbólico, e esse valor simbólico, inclusive a metade da renda revertida, gerada pelos livros, pela venda dos livros, é doada, tá? Para obra de caridade. A gente ajuda um centro aqui que ajuda muitas pessoas, né? Fazem comida. Na época da pandemia fizeram um trabalho assim incrível para as famílias que passaram muita necessidade, né? Por conta de perder os empregos. Então, é um centro assim maravilhoso, pessoas sérias, a gente faz a doação para lá, tá? E para algumas instituições também que ajudam animaizinhos de rua. Então, e a outra metade, os outros 50%, é para fazer a manutenção no site, para deixar lá. Então, as obras, elas têm essa... Eu queria que vocês soubessem, tá? Do destino, né? Da verba que vem com essas obras. E mesmo assim, eu tenho não colocando em editora, eu tenho essa autonomia para estar doando, autonomia para estar disponibilizando gratuitamente. Então, é por isso que eu coloco lá na Amazon, tá? O livro chama Entre Dois Mundos. E eu vou deixar aqui o link para vocês, tá bom? Então, no próximo vídeo, eu vou fazer a leitura destas cartinhas para vocês, tá bom? Então, vão ser 3 vídeos. Olha só, parte 1, 2 e 3. Nossa Senhora! Mas o outro eu prometo que nós vamos fazer só a leitura dessas cartinhas, que eu acho que vocês estão bem curiosos, né? Para saber o que veio nessas cartinhas. E cartinhas, inclusive, de irmãos extraterrestres de outro planeta. Esses mesmos irmãos que vêm reencarnando aqui. Principalmente nesta data agora de 2019 para frente, tá bom? Já alguns deles já estão entre nós, reencarnados, já são assim, é o que a gente chama aí, o pessoal da ufologia, assim, né, espiritualista, chama de espíritos híbridos, né, que são de outros planetas e que veio aqui, que reencarnam. Quem estuda as obras do Chico sabe que isso é muito mais comum do que a gente imagina. Por exemplo, ele fala sobre os degredados de Capela, então a construção do nosso planeta Terra já tem híbrido lá de outro planeta, que inclusive esse planeta Capela estava passando por uma transição planetária e não aguentou a data limite. Tiveram esse planeta que o Chico, inclusive, era desse planeta, e muitas almas que estão aqui hoje. Chico falou uma vez que a alma que vem de outro planeta, como saber quem é a alma que vem de outro planeta e que é desse planeta aqui? Olha, ele falou, meu filho, é simples, é só você perguntar pra pessoa se ela acredita em reencarne. Quem acredita em reencarne, claramente já veio de outro planeta, muitas vezes degradado pra cá. Então, o que acontece? Antigamente, no começo aqui da Terra, né, da evolução da Terra, dos primeiros habitantes aqui da Terra, a gente era um planeta primitivo,
tá? Então, existia esse planeta Capella e outros planetas também, mas existia o planeta Capella em específico. Fala muito isso nas obras do Chico, tá? Eu tô explicando assim rapidamente. Se vocês quiserem se aprofundar, leiam os livros que o Chico psicografou. Nesse planeta Capella, assistam o Geraldo Lemos também, que ele fala muito disso, assim, com uma... Nossa, com uma sabedoria, com uma clareza, com estudo, assim, que eu admiro. Então, são anos de estudo, né, o Geraldo Lemos? É uma pessoa, assim, muito séria, né, comprometida com esse assunto, assim, muito respeito. Então, vejam até uma live que ele fez lá no canal do Paranormal dos Meninos, é muito interessante. Nessa live ele fala sobre isso muito. Então existia esse planeta Capella que estava passando pela transição planetária. Igual nós passamos da data limite dos 50 anos até 2019, mas lá no planeta Capella o que aconteceu? Houve uma guerra nuclear e o planeta foi destruído. E as almas que não queriam evoluir, né, que não estavam aptas a evoluir, passar pela transição planetária, elas vieram degradadas para onde? Para um planeta primitivo, aqui para a Terra. Reencarnaram aqui na Terra e somos nós hoje aqui, né? Alguns de nós aqui que estão evoluindo e passando agora pela transição planetária novamente. Tá? Então, que bom, né, que a gente já passou dessa data limite, assim, não posso afirmar com toda certeza, ai, Mari, passou mesmo, não vai ter perigo? Eu acredito, assim, 99% nisso, mas é uma crença minha, tá? Que, ó, não vai acontecer nenhuma guerra nuclear, não vai acontecer nada disso, passamos da data limite, já estamos num plano de transição planetária, né, mas sempre existe o livre-arbítrio, a gente sabe como que é o ser humano, mas eu acredito muito nisso, tanto que estamos tendo provas, lembra que eu falei para vocês sobre o reencarne, sobre conhecer as mães, então toda a espiritualidade, as pessoas que estão reencarnando aqui no planeta, algumas das pessoas que estão desencarnando, outras das pessoas que estão aqui ganhando consciência espiritual, despertando, estão trabalhando nisso, estão trabalhando nessa transição planetária para transformar o planeta Terra num planeta de regeneração. Muitos sentem essa transformação planetária, muitos sentem extremamente sensíveis. Nossa, eu tenho recebido relatos assim, muitos relatos de que, olha, Mari, eu tô me sentindo extremamente sensível, tô passando por isso, por uma transformação. Então isso é transição planetária, isso é uma mudança de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, tá? Que leva aí várias décadas, tá bom? Então, no próximo vídeo, eu vou ler essas cartinhas que a gente recebeu desses irmãos de outros planetas, inclusive algumas cartinhas de espíritos também de grande evolução, falando um pouquinho sobre essa transição planetária, tá? Um beijo, até o próximo vídeo com as cartinhas. Tchau, tchau!